conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidões, em multidão, como as estrelas do céu, como a areia do mar, inumerável, que está na praia do mar. Quem são esses, irmãos? Eu e você. Todos nós somos filhos de Abraão. Nós somos a promessa de Abraão. Eu faço parte da promessa. Todos aqueles que vão aceitando o reino de Deus passam a fazer parte da promessa. E naquele dia, lá em Apocalipse, nós estaremos no meio daquela multidão que João viu. Mas é pela fé. Tem que ter certeza, tem que ter segurança. Se a promessa cumpriu para Sara, cumpriu para Abraão, cumpriu para José, vai cumprir para mim e para você também. Você já parou de acreditar? É a última fronteira, é a última barreira, a fé. Agora querem colocar dúvida no seu coração. Qual o nosso ponto fixo? A palavra de Deus. Olha aí os exemplos. Vamos ver aqui. Todos estes morreram na fé. Morreram certos, confiantes, mas morreram. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. E crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de retornar. Olha aí. Jesus quer a porta. E quem entrar por ele tem liberdade. Para sair, entrar, você não quer crer mais não? Não quer confiar mais não? Então, Jesus não prende você não. Pode ir, é uma escolha. Você não confia mais na Bíblia não? Você tem toda a liberdade, é você que tem que cuidar de você. Ou confia ou não confia. Então eles dizem assim, no versículo 15, e na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam a oportunidade de voltar para lá. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Olha aí, a promessa é a pátria celestial, por isso também Deus não se envergonhou deles, de se chamarem seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão agora, depois de receber a promessa, ofereceu a Isaque, quando foi provado. É provação, tá, gente? É para ver se Abraão cria mesmo. A nossa fé é provada. Ofereceu seu filho Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, mas Deus não tinha dito para ele, em Isaque serão chamados ou benditas a tua descendência. Mas por que ele ofereceu? Pela fé. Porque ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Irmão, esse texto é rico, mas para a gente encurtar um pouco, né? Vamos falar. 3 barreiras. Jesus veio, destronou as potestades da minha vida e da sua vida. Jesus veio, tirou Satanás do trono da minha vida. Me colocou no reino de Deus. Durante 3 anos, Jesus construiu, vamos pegar aqui na nossa meditação, 3 muros. Eles foram treinados durante mais de 3 anos por Jesus e agora 3 muros foram construídos. Existia uma muralha chamada medo. Medo dos fariseus. Medo de serem condenados.
Jesus ensinou a eles que se eles crescem, e crer é não ter medo. É que eles deveriam morrer, perder o medo para pregar o Evangelho. Que eles deveriam ser santos, que eles não deveriam se misturar, que eles deveriam ser sinceros. E eles acreditaram e eles aprenderam durante 3 anos. Jesus avisou para eles, olha, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser crucificado. Mas vai ressuscitar no 3º dia. E eu vou enviar-lhes o Espírito Santo. Não precisam ter medo. E eles durante 3 anos, enquanto Jesus estava com eles, agora porque Jesus ensinou que eles não deveriam ter medo, muitos deles ficaram valentão. Humanamente falando, e Pedro foi um deles. Tanto que falou, estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Só que essa barreira ainda era ilusória. Para Pedro, ele não acreditava realmente ainda. E nenhum dos outros. Tanto que quando Jesus foi preso, ele tentou usar essa coragem, cortou a orelha de alguém, de um soldado, queria matar, queria defender Jesus. Porque ele entendeu tudo errado, que coragem que ele tinha de ter. E quando ele saca da sua espada e corta a orelha daquele homem, porque aquele homem foi esperto, senão tinha cortado o pescoço, Jesus disse para ele, Pedro, guarda a sua espada. Você não entendeu nada, Pedro. Não é essa coragem que eu quis falar para você. Não é essa coragem que eu ensinei. Guarda a sua espada. Porque com a mesma espada que você ferir, você será ferido. Aquilo que você der para os outros vai voltar contra você mesmo. Então não é isso. Você entendeu errado, Pedro. Agora Jesus pega a orelha de... Eu perguntei ontem, ninguém respondeu, né? Qual era o nome do servo do sumo sacerdote que ficou sem orelha? Ninguém respondeu ontem. Pode responder hoje, quem sabe. Colocou a orelha no lugar, a orelha voltou a ser o que era antes, o último milagre que Jesus fez antes da morte. E agora Pedro, sem espada agora ficou medroso de novo. Agora começa a seguir Jesus, mas agora de longe, com medo também de pagar o mesmo preço. E aí, irmãos, Jesus tinha avisado que ia ressuscitar, Jesus estava falando de um reino eterno, Pedro aprendendo, entendendo que era um reino terreno. Como nós vimos aqui no texto, Deus estava falando para Abraão de uma pátria celestial, mas muitos estavam entendendo que era uma pátria terrestre. Tanto que os judeus acreditavam em Jesus como um rei que viria libertar na terra, mas tudo era alusório a uma pátria celestial. Eles não aceitaram Jesus, não entenderam Jesus, porque Jesus veio para libertar espiritualmente, destronar as potestades e principados das trevas, mas eles pensaram que Jesus ia vir reinar e libertar eles dos romanos. Aí quando entenderam que não era nada daquilo, aí acharam que Jesus não era o Messias nada e agora começaram a perseguir e mataram. E agora Jesus morre. Frustração total. E agora a barreira do medo. Agora o medo tomou conta de todo mundo, e todo mundo nem lembrou que Jesus falou que ia ressuscitar, e o medo entrou. Agora estavam escondidos, agora com medo de acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus ressuscitou e não acreditaram, muitos deles. Foi preciso de Jesus aparecer, e por essa razão Jesus ficou 40 dias na terra. Apareceu até para mais de 500 pessoas, comeu peixe, comeu pão junto com eles para mostrar, sou eu mesmo.
Eu ressuscitei. Vocês não me viram morrer crucificado, mas eu estou aqui agora. Acredita em mim, o que eu falei é verdade. Todas as provas, irmãos. Deus, na sua imensa sabedoria, deu todas as provas, mostrou que tinha ressuscitado. E agora, quando eles percebem que Jesus ressuscitou de verdade, agora Jesus, depois de ressuscitado, passa as últimas instruções durante 40 dias, incentivando, ensinando, aparecendo e mostrando que realmente aquilo que ele falou é verdade. E agora chega às últimas instruções. Jesus faz o seu sermão escatológico e agora, quando termina, ele passa a última instrução. E este evangelho será pregado a todo mundo, a toda a gente, então virá o fim. Aí começa a se frutuar. Começa a frutuar, é recebido na glória, e eles continuam olhando para cima, e os dois anjos agora se manifestam, o próprio Deus, e fala assim, olha, o que ele falou com vocês? Não é para vocês ir para o mundo inteiro e pregar o evangelho? O que vocês estão fazendo aqui? Varões galileus, o que vocês estão fazendo aqui olhando para cima? Vai trabalhar, vai cumprir sua missão. E agora, irmãos, que eles viram tudo, agora o medo foi embora e agora criou uma barreira de coragem, agora de verdade mesmo. E agora o diabo tenta parar. E agora eles receberam o poder do Espírito Santo e agora são como Cristo, agora corajosos. E o diabo tenta destruir essa barreira. Uma barreira chamada coragem. E agora prendem Pedro umas 2 ou 3 vezes. Paulo era um, mata Estevão. E a coragem continua, uma muralha. Aí quando mata um, quando mataram Estevão para amedrontar, aí saíram de Jerusalém. Deus permitiu que Estevão morresse para que eles ficassem, se espalhassem e obedecessem. E agora só os apóstolos ficaram em Jerusalém e o resto foi espalhando e foram pregando o evangelho a todo mundo. E agora não só dentro de Israel, mas fora de Israel, e as pessoas começaram a se converter fora. E o medo, a barreira da coragem. E o diabo nunca conseguia vencer. Aí o tempo foi passando, Paulo, que era um fariseu, agora entra também nesse time com uma experiência lá do outro lado, agora para falar, e com toda a coragem, agora pega um Paulo, 5 quarentenas de açoite, um apedrejamento, e ele continua do mesmo jeito. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. E a coragem toma conta e o diabo tenta de todas as formas a ultrapassar essa barreira e não consegue. A muralha da coragem, da ousadia. Aí, irmãos, o diabo não consegue ultrapassar essa muralha, e aí tem um ditado que diz assim, se você não pode com os seus inimigos, junte-se a eles. Aí o diabo penetra dentro da igreja. Através de Constantino diz assim, agora eu também sou crente. Agora pode sair todo mundo de dentro dos buracos, ninguém vai morrer mais, ninguém vai perseguir, eu também sou um de vocês. E agora, já que eu não pude vencer, o diabo não pôde vencer, porque a coragem, cada um que morria, para cada irmão que morria, surgia centenas de outros. Quanto mais suprimia, mais a igreja crescia. Agora o diabo usa a estratégia. Então agora os presentes de grego entram. Agora o cavalo de Troia despeja um monte de soldados do inimigo dentro da igreja. E aí agora a igreja começa a ser atacada sutilmente de dentro para fora. Agora é irmão matando irmão. Irmão perseguindo irmão. E agora ele quebra a barreira. Não consegue quebrar a barreira da coragem, então infiltra pessoas.
E aí hoje os púlpitos estão cheios de demônios. Dentro do seio da igreja está cheio de demônios enganadores. Ensinando não a palavra de Deus, mas ensinando, colocando fogo estranho dentro da igreja. Aí o que aconteceu com isso? Quando essas pessoas, esses demônios foram infiltrados, agora tirou a credibilidade da igreja. Essa barreira de credibilidade, essa muralha. A igreja tinha crédito, a igreja era considerada. Nos morros do Rio de Janeiro, eu não estava lá, mas eu conheço a história, que os irmãos subiam os morros do Rio de Janeiro com as suas Bíblias na mão e quando eles subiam, a polícia não mexia com eles. Aí alguns traficantes também, vendo isso, aqueles homens de terno, gravata, com Bíblias na mão, e passaram perto da polícia, a polícia não dava a mínima. Aí eles começaram a usar a estratégia também, vestir terno, pegar a Bíblia, tirar o recheio da Bíblia, colocar drogas e subir os morros. Daí um tempo, a polícia descobriu isso aí, começou, agora sobrou para os crentes. Agora começa, tira a credibilidade daqueles homens que subiu o morro. E agora, irmãos, esses demônios começam a mostrar que o poder está neles e não em Deus. E agora eles começam a torcer a palavra de Deus. E agora, ao invés de ensinar a palavra de Deus, o trem foi só piorando. Agora começam a vender as bênçãos de Deus. Agora tira a adoração a único Deus verdadeiro. Agora João é adorado, agora Pedro é adorado, agora Maria é adorada. Agora não é só um Deus, agora junta um monte de deuses. E assim infiltraram. E colocaram doutrinas falsas, ensinamentos falsos que não são bíblicos. Não está na palavra. E assim a igreja começou a vender bênção. Começou a vender de tudo. Oração, e a igreja ficou rica. A igreja não, aqueles aproveitadores da igreja. Que embarcaram na fama, que embarcaram na coragem, que embarcaram, que foram infiltrados. E aí chegou a um ponto que a igreja vendia bênção, chamava-se indulgência. E ai de quem não encaixasse, era perseguido a Inquisição. Eram queimados na fogueira. Mas uma parte não aceitou, aqueles que prevaleceram puro não aceitaram isso. A Igreja Santa continuou no meio dessa bagunça, mas a maior parte foi contaminada. E aí chega Martim Lutero, alguém que buscou na palavra, alguém que leu a Bíblia, agora descobriu que não precisa comprar oração. Descobriu que a salvação estava sendo enganada e que a salvação é pela graça, pela misericórdia, pela obediência, pela fé. Agora prega suas 95 teses e desmascara Satanás. E a igreja, uma parte da igreja toma um novo rumo, outra continua no erro, porque é escolha. Aí chegam os rebatizadores, não é mais aguinha na cabeça, é batismo, é mergulho, é imersão, simboliza morte para o mundo, ressurreição para Deus, é um simbolismo. E aí, irmãos, traz de volta. E mais uma vez, um remanescente sobrevive. Aí agora vem a última barreira. Esquecemos de novo. Esse remanescente que ficou foi contaminado novamente. E agora estou falando da igreja evangélica. Agora estou falando do sistema evangélico. Totalmente contaminado. Totalmente depravado. Esse que subia um morro, agora teve outra infiltração. Essa igreja que era confiável agora não tem mais.
Ninguém confia nela mais porque os infiltrados conseguiram infiltrar também nessa parte. E agora contaminaram tudo. E agora chegamos na última barreira, a última trincheira. Você que está acompanhando o TikTok aí comigo, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que agora é o último ataque, não é mais os infiltrados que fizeram a igreja perder o crédito. A igreja hoje não tem poder nenhum mais, humanamente falando. Tem o poder de Deus, falando do sistema, tá? A igreja não tem credibilidade nenhuma hoje. Hoje ser pastor é ser, é ser chamado ladrão. A igreja não tem mais credibilidade diante da sociedade. A última foi a pior. A última vítima foi o Bolsonaro. Aquilo que nós chamamos de igreja, desviada dos caminhos do Senhor, desviada da palavra, chegava lá, agora querendo ficar famoso, querendo pegar uma carona na fama do homem, que é assim agora, querem a fama. A fama que o diabo ofereceu para Jesus, a fama que o diabo tem me oferecido, a riqueza que o diabo tem me oferecido. Olha, irmão, ontem eu estava conversando com um vizinho meu aqui, olha, para você resistir o diabo não é mole não, viu? Mas se você resistir, ele vai fugir de você. Ele vai te oferecer o mundo e o fundo. Fama, dinheiro, projeção pessoal. E aí agora, já que você não aceita nada disso, agora ataque fulminante à palavra de Deus. Agora fulminante, um ataque fulminante ao último marco, a última referência. Quem está aí no TikTok, tô falando aqui para a gente entender, tá, Catarina? Não tem ninguém falando de política aqui, tô falando para a gente entender. Foi a última vítima do sistema. Chegava lá para tirar uma foto com ele, para ficar famoso, aceitando a oferta do diabo, querendo ficar famoso, querendo aparecer, e agora o diabo, sendo usado pelo diabo e dizendo que está sendo usado por Deus. Ó, Deus me falou que dessa cadeira ninguém te tira. Mentira, irmãos. Profecias falsas. Não saiu? O que a Bíblia diz? Preste atenção. Se acontecer o que o profeta falou, ele é profeta verdadeiro. Se não acontecer, é falso profeta. Irmão, a profecia da Bíblia se cumpre. O que eu estou falando aqui da Bíblia vai se cumprir. Pode ficar atento aí que vai se cumprir. A profecia também, mas é bíblica, não é minha. É Deus falando através da palavra. Então agora, essa palavra está sendo atacada diuturnamente. Alguém dizendo que não é bem assim. Alguém dizendo que, entendeu? Não estou falando de política, eu tenho que falar, tocar em certos assuntos para abrir o entendimento da gente. Então, irmãos, vocês acham que eu não tenho oferecido essas coisas para mim? Tenho, pessoalmente. Mas eu só posso cuidar da minha fé. Se oferecer para minha esposa e ela aceitar, eu posso proibir? Não, não posso. Então eu, cuidando de mim, é acreditando nas profecias bíblicas, e este evangelho será pregado a todo mundo. Eu estou aqui contribuindo, fazendo a minha parte, a toda a gente, e então virá o fim. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos estão firmes na palavra. Muitos falsos profetas, os infiltrados, os que falam o que a Bíblia não diz, os que afirmam que Deus não afirmou. Então, irmãos, essa última barreira, só temos essa, tá? Agora, se você duvidar do que está escrito na palavra de Deus, você foi sucumbido. Por essa razão estou aqui, irmãos, incentivando você. Invista na sua eternidade. Estude a palavra de Deus, não fica aqui dependendo da minha oração, não. Não fica aqui dependendo do meu ensinamento, não. Ore a Deus, estude a palavra. É a última barreira, o último ponto de referência. Amanhã eu não estou aqui mais.
talvez na Terra, talvez no TikTok, talvez no Facebook, amanhã eu não estou aqui mais. Agora vem aí que essas verdades estão sendo distribuídas nas redes sociais, a rede social vai ser censurada, você não vai ouvir isso que eu estou falando mais. Então você tem que aprender a andar sozinho, irmão. Porque amanhã eu vou ser proibido de estar aqui. Amanhã eu vou ser proibido de ter uma Bíblia na minha casa, como na Arábia Saudita e em tantos outros países. O negócio vem de lá para cá e já não está entendendo nada. Vai chegar aqui. Aí daqui a pouco você não vai mais ter uma Bíblia para você ler. Não estou nem aí, irmãos. Para mim não vai afetar em nada. Porque eu estou lendo a Bíblia aqui para falar para você. Eu leio para mostrar para você onde está, para você conferir. Mas eu sei tudo. Onde está, eu não sei, mas eu sei o que está escrito. Também está escrito. É assim que Jesus falou. Estevão morreu recitando a Bíblia. E você? Eu fiz uma pergunta aqui. Qual é o nome do homem que Pedro arrancou a orelha dele? Quem respondeu? Você está preparado, meu irmão, para enfrentar a grande perseguição? Você tem certeza que você está no caminho certo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você faz parte da família de Abraão? Irmão, aonde eu vou ter certeza? Na Bíblia. Não é na religião. A religião está contaminada. Estou me alimentando de comida suja aí, sendo que tem uma fonte de alimentação da minha alma, para matar a minha sede física, a minha sede espiritual, a minha sede física. Mas eu não quero nem saber, irmão. O tesouro está aí, não estou nem aí, eu estou preocupado com trabalhar, trabalhar, trabalhar. Irmãos, então vou fazer outra, então. Para você testar os seus conhecimentos, eu faço isso aqui para testar os seus conhecimentos. Paulo pregava, aí querem imitar a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era assim, um falava assim, eu prefiro ouvir Paulo pregar. Quanto tempo durava uma mensagem de Paulo? A noite inteira. Outros diziam assim, eu prefiro Apolo, porque Apolo pregava e convencia todo mundo. Era uma mensagem toda colocadinha, palavras bem colocadas, todo mundo entendia. Eu prefiro Apolo pregando, porque eu entendo tudo que Apolo fala. Outros diziam assim, lá em Coríntios, aí eu prefiro Pedro, porque Pedro com 1 minuto prega uma mensagem, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. 3.000 pessoas entendiam aquela mensagem simples, rápida, como diz aí nos vídeos, uma mensagem tramontina, corte rápido. Então eu prefiro Pedro, porque está aflito para chegar em casa, para fazer almoço, não quer investir no reino de Deus, então eu prefiro Pedro, que é rapidinho, acabou. Irmãos, aí outro fala assim, não, eu prefiro Jesus, porque Jesus prega com parábola e eu entendo tudo. Aí Paulo diz para eles, vocês são carnais, vocês não entenderam nada do espiritual ainda. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Nós somos apenas cooperadores de Deus. Aí Paulo, a mensagem de Paulo era tão longa, irmãos, que ele estava pregando. E a noite avançou e Paulo está pregando e a mensagem nunca acabava. E aí alguém dormiu. Sentado na janela do terceiro andar, dormiu. Caiu de lá, irmãos. Cochilou, caiu de lá. Caiu lá embaixo e morreu. Qual era o nome dele? Testando seus conhecimentos bíblicos. Você está investindo na sua eternidade? Qual era o nome desse homem que caiu da janela? E o que aconteceu com esse homem? Ele realmente morreu? Morreu, irmãos. Porque a mensagem foi muito longa e ele dormiu. Caiu da janela. Aí muitos não gostavam de ouvir Paulo pregar, muitos iam embora, não esperavam não. O que aconteceu? Seguiu, o homem caiu de lá e morreu. E Paulo, como é que ficou agora? Caramba, Paulo. Agora acusado, você prega tanto, o homem dormiu, você é culpado que o homem morreu.
Paulo afobou porque o homem caiu de lá? Não, mas ele sabia em quem ele tinha crido. Porque ele agora não era mais um fariseu. Agora ele não defendia mais lei, agora ele defendia a salvação pela graça, aquela que Jesus veio conquistar e não aquela que ele achava que conquistaria através da lei. Eu não sei se Paulo desceu lá, a Bíblia não descreve se Paulo desceu lá onde o homem caiu, ou se alguém pegou ele agora todo quebrado e levou aonde Paulo estava. Mas agora Paulo ora por aquele homem que caiu do terceiro andar. Isso é para ficar para a nossa fé, para a gente acreditar na palavra de Deus, e Paulo ora. E aquele homem ressuscita, perfeito. Qual era o nome dele? Por que você não sabe? Porque você não está investindo na sua eternidade. Você prefere pegar comida suja por aí. E aí, irmão, quem come com porco, quem vive com porco, come lavagem, come farelo. Aí fica por aí de live em live comendo lavagem ao invés de estudar a palavra de Deus e buscar o seu alimento limpo. Estou aqui, irmãos, é palavra de alerta. Não estou aqui para acusar ninguém, estou alertando. Qual era o nome do homem que caiu da janela? Quem sabe? Responde aí na live. Já falei, ele morreu, mas ressuscitou. Porque Paulo orou por ele e Paulo sabia em quem ele cria. E o homem ressuscitou. Então, irmãos, isso é verdade ou é mentira? Agora o diabo vem e vai inventar. Não, isso não é assim. Não é bem assim, não. Não é bem assim que aconteceu, não, irmãos. É do jeito que está escrito. Ou eu acredito na palavra do jeito que ela está escrita, ou então não tem fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia não fala de quem aquele homem era filho, quem era o pai dele, quem era a mulher, quem era a mãe. Que provavelmente acusaram Paulo, mas o nome dele era Eutico. Guarda aí para você responder na próxima. O nome dele era Eutico. Aquele homem ganhou uma segunda chance. Ele não morreu porque ele morreu, irmãos. Ele caiu lá de cima e morreu porque ele estava honrando a Deus. Ele não caiu porque ele estava num forró, numa casa de prostituição. Ele caiu porque ele não saiu e ele ficou ali, permaneceu ali durante todo o tempo que Paulo estava pregando. Ele não se suicidou, ele caiu, ele cochilou. E Deus deu para ele uma nova chance de viver. Assim como ele está dando para mim, vai dar para mim na eternidade, porque eu estou valorizando as coisas de Deus. Qual era o nome do homem que ficou sem a orelha? Anota aí ou lê a Bíblia, mete a cara na Bíblia para você não esquecer. E você falar, o dia que você falar com certeza que está escrito na palavra de Deus. Aonde está? Não sei, mas é o que está escrito. O nome do homem que ficou sem a orelha é Malco. Então, irmãos, eu não sei onde está escrito tudo não, são 66 livros, mas é assim que está escrito. Também está escrito. Então aí eu não vou acreditar no que o diabo fala. E essa aí é a última barreira. Eu tenho que acreditar no que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que acreditar no que Jesus deixou registrado, que ele falou, e eu te dou a vida eterna. Ninguém pode te arrancar da minha mão, então eu preciso acreditar nele. Ele ainda faz a pergunta, crês tu nisso? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E faz a pergunta para eles que hoje é para mim. Crês tu nisso? Pergunta hoje é para mim, é para você. Você crê? Você acredita? Você tem certeza? Se você não tem certeza, meu irmão, a última barreira caiu na sua vida. Agora o diabo entra. E o diabo faz uma bagunça. Mas quando você acredita, você é selado com o Espírito Santo de Deus e agora você passa a ter dono. Você é propriedade de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Não tem nada a ver com falar em língua estranha, tá? É mais uma de Satanás. Selo com o Espírito não tem nada a ver com língua estranha. Não fica acreditando que você fala língua estranha, você está salvo, não. Por causa que você fala, não.
Porque eu já vi muita gente perdida falando língua estranha, tá cheio aí de exemplos para nós nos vídeos aí das pessoas. Pessoas falando língua estranha e é um infiltrado lá no... Infiltrado dentro da igreja. Você é selado com o Espírito Santo da promessa quando você crê. Aí você recebe o selo de autenticação de filho. Registro na sua certidão espiritual. Carimbo no seu passaporte para entrar na glória. Não estou questionando falar línguas, tá, gente? Fica claro isso aqui. Eu posto minhas lives na íntegra no YouTube. Quem quiser vai lá ver na íntegra para não existir esse tipo de distorção. Lá é meu arquivo pessoal. Estou falando da palavra de Deus, eu não estou falando de religião. Mas línguas é dom. Não é garantia de nada, não é selo de nada. Aí você pede o que você pede a Deus, Ele te dá. Aí eu começo a orar, Senhor, eu quero... É um dom, é um presente. Dom é presente, tá? Capacitação. Senhor, me dá dom, me dá o dom, me dá o dom. Aí Deus me dá. Afinal de contas, Salmos 37, versículo 4 e 5 está dizendo: entrega a tua vida, deleita-te em servir o Senhor, tenha prazer primeiro. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Aí o apóstolo Paulo nos explica que nós devemos ter sabedoria até na oração. Ele diz que nós devemos pegar um dom, pedir um dom a Deus para o que é útil na obra de Deus, para edificar a igreja, não a mim, para edificar o corpo. Então, ele deixa muito claro lá que o dom de profetizar é o maior, é o mais importante. Ele dá dicas para a gente. Tem todos esses dons, mas o dom de profetizar é insubstituível, porque eu tenho que profetizar. E como que eu vou profetizar? Com a palavra de Deus. Profetizar o que está nela. Falar que está chegando no fim, gente. Isso é profecias. E aí, voltando aqui, para a gente encerrar, naquilo que, o pouco que eu anotei aqui, vamos aqui. E parece que eu apaguei o texto. Se eu apaguei. Eu apaguei, acabei não gravando. Mas é o seguinte, irmão, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé, achará certeza, achará segurança? Será que não desistiram? Não, não desistiu não, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Aí Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Profecia. Vai acontecer, já está acontecendo. Vai multiplicar a iniquidade aonde? Dentro da igreja. Desobediência, pecado. E o amor de muitos vão se esfriar, porque perdeu a credibilidade. A igreja não tem mais credibilidade. Aí muitos vão ficar desanimados. Esfriou o amor, desanimou com a igreja. Ah, a igreja... Aí o diabo aproveita e entra nessa brecha. E aí ele diz, e esse evangelho, mas esse evangelho será pregado, esse verdadeiro, ao mundo inteiro, todos vão ter que ouvir. Então virá o fim, para ninguém ter desculpa. Então ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Olha, eu não acreditei porque a igreja estava mentindo. A igreja pode estar mentindo, mas a palavra de Deus não. Então tem um ponto fixo aí que eu preciso agarrar ele de unhas e dentes e não soltar de forma nenhuma. É a palavra de Deus. Pode o mundo inteiro estar no caminho errado, mas aquele que está na palavra de Deus está no caminho certo, só nela. Fora, fugiu dela. E aí tem o sim, sim ou não, não. Jesus disse, olha, não tem lugar para dúvida, tá? Jesus disse sim, sim, não, não. O nome dele é Eutico? O nome dele é Malco? Tem certeza? Então é. Mas se você não tem certeza, não fale. Está escrito? Então é. Não está escrito? Então não é. Aí Jesus disse assim, para a gente entender.
Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. O que está acontecendo hoje com o reino religioso? Porque é reino. Agora são impérios, né? Cada um tem o seu império. Aí ontem eu estava até vendo desses impérios aí, né? Esse aí é império, não é igreja. Quase os 6 maiores impérios. Tem um homem que fez uma pesquisa aí, ele fez. Em sexto lugar está Adventista, em quinto lugar está... Sei que é quadrangular, está nesse meio aí. Adventista é o sexto, quadrangular... Batista está em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar está a Assembleia de Deus, tá, gente? Isso aí, a igreja juntando tudo, tá? Aí Jesus disse assim, esses aí fazem parte do reino de Deus ou não. Aí depende de cada um. É chegado o reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus? Aquele que aceita a soberania de Deus, obedece a palavra, o manual de instrução. Aí o que é que diz lá? O que é que Jesus diz? Todo reino dividido contra si mesmo, que o reino de Deus é um só, mas se dividir contra si mesmo, será devastado. O que está acontecendo com o reino chamado igreja hoje? Devastado, totalmente devastado. Mas aí vai diminuindo. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Cidade ou casa aí já passa para família, aí vai diminuindo. Casa, família. Toda família dividida contra si mesmo não subsistirá. Aí você vai entender por que tantas separações, porque a mulher está dividida com o marido. O marido obedece a Deus, a mulher não. A mulher obedece a Deus, o marido não. O pai e a mãe obedecem a Deus, os filhos não. Família dividida, cidade ou casa dividida. Não subsistirá. Então aí você vai entender o final das famílias. O diabo quer destruir. Então vai destruir. Aonde não tem união, o resultado é destruição. Até rimou, né? Onde não existe união, o resultado é a destruição. E aí como vai ter união? Todos acreditando no mesmo Deus, como está escrito. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só povo. O resto é invenção humana. O resto é império religioso, dividido por rótulos. Não existe isso. Quando João viu aquela multidão, estou enjoado de ler, enjoado não, sempre falo para referência. João viu uma multidão vestida de branco. E aqui? Se você pensar em roupa, está todo mundo vestido de uma cor só? Não, irmão, vai ter diferença. Mas lá vai ser padronizado. Só no céu. Uma multidão vestida de branco, diante, aonde? Diante do trono de Deus. E o ancião faz a pergunta para João, que é o ser humano. Quem são estes? João não sabe, porque João tinha uma visão humana. E ele diz, Senhor, eu não sei. Responde para mim quem são. Ele diz, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Que foram lavados, foram remidos, foram comprados pelo sangue de Jesus. Lá não está o nome de nenhuma religião, nome humano, nenhum rótulo. Mas estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Se lavaram no sangue do Cordeiro, por essa razão estão vestidos de branco. O branco simboliza santidade, simboliza perfeição. Como que vão chegar lá perfeito? Pela transformação. Lavados pelo sangue de Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então essa vestimenta é espiritual e não física. Tem tanta gente preocupada com a vestimenta física, irmão. Agora é dogma religioso para toda a banda. E aí a pessoa, você só pode... Aí não tem certeza, ninguém tem certeza. Não é mais pela fé, pelo jeito que veste, pelo que come. Misturou tudo. Confusão, Babilônia.
E aí Jesus fala em Apocalipse, sai dessa Babilônia. Sair da Babilônia não é sair da igreja, é sair da confusão. E é como que eu vou sair da confusão? Acreditando no que está escrito na palavra. Amém? Louvado seja Deus, a janela está liberada já, tá? Eu vou dar uma saidinha aqui para ir no banheiro, para dar oportunidade para quem quer entrar na janela. E se alguém quer entrar na janela, a janela está liberada. Eu vou ali ao banheiro e volto. Se ninguém entrar, eu vou fechar. Por que eu dou essa oportunidade da janela, irmãos? Eu me batizei 3 vezes também. Já contei aqui a minha experiência. Batismo. Aí, irmãos, por que eu dou a oportunidade na janela aqui? Porque quem tem menos de 300 membros não tem direito de fazer live. Agora parece que tem que ter 1000 membros para fazer live, 1000 seguidores. Então, quem tem menos de 1000 seguidores não pode fazer live. Para entrar na janela dos outros com 300 você pode entrar. Então, por que eu dou essa oportunidade aqui? Para você que tem pelo menos 300, que não faz live, aí você pode entrar, cantar um louvor. Você pode... É uma oportunidade para você contar um testemunho. E para você orar, alguma coisa que Deus pediu para você fazer, você tem essa oportunidade. Por essa razão eu abro a janela, o culto continua, a adoração continua. Então, se você quer vir cantar um louvor, dar um testemunho, uma palavra que Deus te deu para você transmitir para outras pessoas, então eu dou a oportunidade da janela. Se não quer, e até para papiar de vez em quando, né? Para a gente se conhecer melhor. O irmão Tânia entra aqui de vez em quando. Então eu dou essa oportunidade para você. Mas é culto, a gente continua em culto. Aqui não é para brigar, não é para dividir. Nada que eu estou trazendo para você aqui não é para você desanimar com a sua congregação. Ah, agora é império, eu não preciso. Não, irmão, tem que estar lá. Tem que estar lá porque a igreja de Jesus não é uma pessoa. Então Jesus ele deixou isso muito claro para a gente. Ele disse, lá tem o joio e tem o trigo. Quem vai julgar isso é Jesus, não é eu nem você. Então ele vai vir buscar a sua igreja, eu não sei quem crê e quem não crê. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Então a fé ela é individual e intransferível. Então lá no meio vai estar lá o joio e o trigo, está crescendo junto. Jesus disse, deixa crescer junto, não é para ninguém tirar. Eu não dei essa ordem para ninguém tirar. Todos são bem-vindos. Jesus não tirou Judas do ministério dele. E ele sabia quem era Judas. Para que ele fez isso? Para nos ensinar. Ele, como ser humano, ele deixou Judas lá. E no momento certo, Judas mesmo saiu da porta. Ele esteve dentro da porta. E agora ele saiu e a Bíblia diz que ele foi para o seu próprio lugar. Estava lá, mas não é de lá. É corpo estranho. É os infiltrados. Então esses aí, meus irmãos, eles mesmos vão tomar seu rumo. Não é eu que condeno eles se condenam. Judas não foi condenado por Jesus e a gente vê que nem pelos outros apóstolos, mas ele se condenou e foi para o seu próprio lugar. Ninguém matou ele, Jesus entregou a sua vida na mão dos assassinos por nós, mas Judas se matou. Quantos estão se matando aí? Por quê? Então, irmãos, não é eu que tenho que tirar. Não é eu. Quem sou eu?
Eu sou apenas uma plantinha lá no meio da plantação e sendo sufocado pelo joio. O joio tirando as minhas forças, que é assim, tá? O joio é assim. O joio não agrega. O joio ele se aproveita. Então o joio, ao invés de agregar forças com o trigo, não. Ele vai sugar a força do trigo. E ele não vai produzir nada. Mas no final ele é palha pura e ele vai para onde? Para o fogo. E o joio vai para onde? O joio vai para o celeiro. É assim que Jesus ensinou. Então é 50% loucos. Você vai estar lá como louco ou como sábio? Quem que é o sábio? Quem está na palavra de Deus. Quem está fiel à palavra de Deus. Quem é o joio? Quem não está fiel à palavra de Deus. O que é a palavra fiel? Vou pegar aqui, eu sempre gosto de mostrar para ilustrar, né? Vamos imaginar... Mais nada aqui? Achei alguma coisa aqui. Fica, não vai dar para... Ó, isso aqui é o braço da balança, ó. Isso aqui é o braço da balança. Deixa eu tirar esse efeito aqui. Você entendeu o que é ser fiel. A gente pensa que ser fiel é ser... Ninguém é perfeito. Todos nós somos lama. A gente pensa que ser fiel é ser perfeito. Olha aqui, isso aqui, ele vai para lá e para cá, ó. É o braço da balança, ó. Aqui vai ficar pendurada, a palavra fiel vem disso aí. Aqui tem um prato pendurado aqui que pesa o mesmo tanto. O de lá e o de cá. Vazio. E aqui tem o fiel, ó, que é fixo, ó. Fiel da balança. Esse é fixo. Então, tem que estar aqui, ó. Quando não tem nada dentro dos pratos, tá aqui, ó, alinhado com o fiel. As duas setinhas alinhadinhas aqui. Aí quando você põe uma grama do outro lado, vai pender aqui, ó. Já está pesando mais do que o outro lado. Você vai pondo, vai pesando. O fiel está fixo lá. O fiel é a palavra de Deus. Aí você está pregando o que não é da palavra de Deus, está pesando. Você está pecando e está pesando. A balança, você está... O pecado está pesando você. Você não está sendo fiel. Você foi radical também, falou que a palavra não está dizendo, está pesando. O que é ser fiel? É você falar exatamente o que está escrito. Aí a balança não pesa, nem para condenar os outros e nem para dizer que você é bom. É o que a palavra diz, fiel. Ser fiel até o fim, se mantenha a sua fidelidade na palavra de Deus. Ser fiel até a morte. Nunca fale mentira, nunca aumente, nunca diminua, fique aqui na palavra. E aí você tem que conhecer a palavra. Como que você vai pregar a palavra, ser fiel a ela, se você não conhece ela? Aí esse aqui que pregou que não é bíblico, que não foi fiel, e vai levando uma multidão com ele. Agora não é só ele infiel, ele faz uma multidão infiel acreditar no que não é bíblico. Então, quando você é fiel aqui, ó, você vai levar pessoas a seguir Jesus. Não seguir você. Porque você é pecador. Mas Jesus não. Jesus é o fiel da balança. Ele é o justo juiz. Ele não pende nem para lá e nem para cá. Ele é fixo. Então, meu irmão, a palavra fiel não é porque eu sou perfeito, é porque eu aceitei a palavra de Deus na minha vida e ela é o meu ponto fixo, ela é o meu aferidor, ela é a última barreira que o diabo agora quer destruir. Agora quer tirar eu da palavra de Deus e me incentivar com dinheiro, com riqueza, com fama e até comigo mesmo, para eu pensar que eu sou fiel, uma ilusão, ninguém é. O justo juiz.
Jesus é o justo juiz. E não precisa pensar. Aí o que acontece? Continuando aqui, vou acabar de explicar isso, para a gente entender. Está aqui o fiel. Aí o que acontece conosco, como ser humano, a humanidade? A humanidade pecou, desobedeceu a Deus, desobedeceu a Deus e agora o pecado pesou. Todos pecaram, todo mundo perdido. Na balança de Deus ninguém passa. Porque desviaram de Deus, aqui você está alinhado com Deus. Aqui você desalinhou, caiu, perdeu. Aí o que Jesus fez? Jesus veio, obedeceu tudo. Ficou alinhadinho. Merecia o que? A vida. Aí o que ele fez? Entrou no meu lugar, assumiu meus pecados e morreu. Morreu no meu lugar. Aí me deu o direito a começar tudo de novo. Agora eu posso começar tudo de novo. Agora justificado por Jesus. E agora aqui eu não preciso mais ser infiel, eu preciso estar alinhado aqui. Ó. Aí naquele dia do julgamento, vou ser pesado na balança, tá? Isso não é palavra de Deus, tá, gente? Todos nós vamos ser pesados na balança. Mas os meus pecados Jesus assumiu, então eu não vou mais pesar. Jesus morreu pelos meus pecados e eu aceitei esse sacrifício. Então agora chega lá, não sou eu mais que estou na balança, é Jesus. Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, agora é justo, agora é fiel. Não pela minha fidelidade, mas porque Jesus pagou pelos meus pecados e eles não pesam mais na minha balança. Então é muito fácil, irmãos, de entender, só que tem que conhecer a palavra. Se não conhecer a palavra, meu irmão, confusão total. Maria F, bem-vindo também. Então, já que ninguém entrou, vamos orar e vamos encerrar. Valeriano também, de vez em quando está aqui, né? Valeriano. Mauro Severo também, sempre tem visto você aqui. Que Deus abençoe a todos. E Mantane, né? Nossa fiel escudeira aí, né, Mantane? Pra mim aqui tá aparecendo 4.200 curtidas, eu tenho certeza que 99% aí Mantana que curtiu, para trazer mais gente. E Mantana, além de contribuir, você contribui de todo jeito, né? E eu nem sei o que a senhora fez aí não, mas Deus estava vendo cada gesto, cada detalhe. A sinceridade do coração. Ninguém ficará sem recompensa. Eu não posso recompensar